Oi, pessoal! Hoje é 22 de abril. O principal objetivo deste segundo podcast é dar continuidade ao nosso curso de Sociologia. A gente começou falando de imaginação sociológica. A principal dificuldade da sociologia é que ela trata das mesmas questões do senso comum. Ciência não é o mesmo que opinião. Mas o nosso trabalho, ou seja, para a sua formação como estudante do ensino médio, é te ajudar a ter uma visão crítica do seu contexto. Para conseguir isso, às vezes, precisamos nos distanciar um pouco de quem somos. Como assim? Em nosso processo de socialização, ou seja, quando nascemos e somos integrados à sociedade, aprendemos valores desde muito cedo. Além disso, atualmente, somos bombardeados para que pensemos em determinada direção. Ter pensamento crítico te ajuda a não sair do eixo, a manter o foco. Além disso, muitas vezes nos estressamos e somos massacrados por julgamentos que nos oprimem. Seria mesmo necessário isso? Podemos ficar muito angustiados, tristes e deprimidos por causa de tudo isso. É preciso manter o equilíbrio para conseguir lidar com a gente e com o mundo à nossa volta. E você sabia que o pensamento crítico te ajuda nisso? Agora preste atenção, este podcast vai se transformar num vídeo. Isso porque eu quero te mostrar na tela uma questão de prova, que vai tratar do nosso conteúdo de hoje, que é o etnocentrismo. Observe essa questão de prova. Considere o texto A imagem e a sinopse B, para responder a essa questão. A. Etnocentrismo é um termo criado em 1906 pelo sociólogo americano William Graham Sumner, 1840-1910. Trata-se da base explicativa sociológica e antropologicamente dos preconceitos, discriminações, racismos, homofobia, sexismo e estereótipos sobre os mais variados grupos, considerados diferentes em comparação a um determinado padrão. Yes! B. Sinopse. No filme online Ace Ventura, um detetive diferente, imagem abaixo, Jim Carrey, é um detetive amalucado que conta com grande empatia de animais de estimação. É especialista em encontrá-los. A missão de Ace Ventura no filme é encontrar um golfinho, mascote de um time de futebol americano que foi sequestrado. Dá uma olhada na imagem. Agora as alternativas. Alternativa A. A imagem é um exemplo de visão americanizada da África, pois em pleno século XXI, filmes americanos ainda exibem o povo africano como passivo e civilizado. B. A imagem é um exemplo de visão realista da África atual, porque, por meio de filmes americanos, esse continente e seus povos são propalados tal como são, selvagens e primitivos. C. A imagem é um exemplo de visão etnocêntrica, pois em pleno século XXI, filmes ainda exibem a África e seus povos como selvagens e primitivos. D. É um equívoco referenciar a imagem do filme Ace Ventura ao etnocentrismo, pois trata-se tão somente de uma comédia despretensiosa. E. Não há como fazer referência entre o filme Ace Ventura e o etnocentrismo, pois esse termo nem mesmo existia quando o filme foi produzido. Então, pense um pouquinho, tá? Que eu já vou dizer qual é a resposta.
A resposta correta é a C. A imagem é um exemplo de visão etnocêntrica, pois, em pleno século XXI, filmes ainda exibem a África e seus povos como selvagens e primitivos. Então, pessoal, etimologicamente falando, ou seja, falando da origem da palavra etnocentrismo, etno significa cultura e centrismo, centrado na ideia de cultura. Ou seja, esse conceito ele foi ampliado. Significa o seguinte: sempre quando um indivíduo ou um grupo de indivíduos se considerar superior a outro, menosprezar outro grupo ou menosprezar outra cultura qualquer, seja pelo seu país, seja pelos seus hábitos, seus costumes, sua maneira de pensar, não importa, tá? Essa palavrinha, ela teve assim o seu sentido ampliado, tá? Então, entenda, sempre que você tiver essa ideia de superioridade de um grupo em relação ao outro, a gente tem o etnocentrismo. Por tudo isso, esteja muito ligado, ligada, porque simplesmente você pode ir lá estar assistindo o seu filme, a sua série, e alguns elementos, aspectos estão sendo sorrateiramente incutidos no seu cérebro. Tá bom? Um beijão, tudo de bom e até!